A questão 20 dessa prova do Cefaz é uma questão muito interessante que vale aí o teu tempo dedicado a ela para estudar e compreender. Vamos resolver aqui juntos essa questão. Acompanhe comigo a leitura. Determinado clube brasileiro de futebol adquiriu por 20 milhões o passe de um jogador uruguaio de um clube uruguaio de futebol. Imediatamente após a aquisição, o clube brasileiro recebeu uma proposta de um clube argentino para a compra do passe desse jogador uruguaio por 40 milhões. Nessa situação, assinale a opção correta quanto à contabilidade do clube brasileiro no que se refere ao passe do jogador uruguaio. Então, veja, o clube brasileiro adquiriu o passe de um jogador uruguaio por 20 milhões. Após a aquisição, recebeu uma proposta de um clube argentino para adquirir, para comprar esse passe por 40 milhões. A contabilidade do clube brasileiro vai fazer o quê? Vai registrar como o passe desse jogador uruguaio. Eu, clube brasileiro, que comprei o passe desse jogador, vou registrar como isso na minha contabilidade. Vamos dar uma olhada em cada alternativa, porque eu já vou olhando com você, lendo e te explicando por que é ou por que não é registrado da maneira como a questão cita. Vamos lá. Na letra A, ele diz que, por ocasião da aquisição do passe do jogador, o clube brasileiro deverá registrá-lo como um ativo imobilizado. Eu vou registrar o passe desse jogador como um ativo imobilizado? O que nós registramos no imobilizado? Não são os bens materiais que a empresa utiliza nas suas atividades? Os bens físicos? Sim. E um passe de um jogador é um bem físico? Não, pessoal, passe não tem existência física, né? Não é um bem físico, eu não vou registrar isso no meu imobilizado. O imobilizado são os bens tangíveis, os bens que têm existência física. O passe não é um bem tangível. Eu não pego esse passe, ele não tem existência física, tá? Então, não é um ativo imobilizado. Ativo imobilizado seriam as instalações do clube, né? Que ele utiliza nas suas atividades, não o passe dos jogadores. Letra B. Quando do recebimento da proposta do clube argentino, o clube brasileiro deverá registrá-lo como investimento pelo valor de 20 milhões. O passe de um jogador, quando um clube de futebol adquire o passe de um jogador, ele está fazendo um investimento. Você acha que nós registramos isso como investimento? Veja, o que eu registro na contabilidade como investimento? Aquisição no capital de outras entidades, que não é o caso, ou quando eu adquiro itens que não se destinem à manutenção das atividades da companhia. Ele vai ser utilizado na manutenção das atividades da companhia? Vai. Então, não é um investimento, tá? O clube não compra esse passe com a intenção de revender por um valor maior. Não é a intenção do clube. O clube compra esse passe do jogador para que ele jogue, para que ele faça com que esse clube funcione, com que as atividades desse clube funcionem e para que ele traga um benefício. Essa é a intenção. Então, não é investimento. O clube brasileiro deverá registrá-lo como um intangível. E aí? É um intangível? Aqui abaixo ele fala de estoque. Estoque não é, pessoal, porque estoque são bens utilizados na venda. O passe não é um bem. Não é um bem de venda, de novo, o clube de futebol não compra jogadores para ficar vendendo, ou para ficar fazendo rendimento com a aquisição do passe do jogador, não é para isso, né? É um bem intangível? Sim, pessoal. O passe de um jogador de futebol é um bem intangível. Por que é um bem intangível? Porque ele é um ativo que não tem substância física. Aí, para ser um intangível, ele também tem que se encaixar em algumas características de intangível. Ele tem que ser identificável, ele tem que ser controlado e ele tem que gerar benefício econômico futuro. Vamos entender aqui se ele se encaixa nesses termos do intangível. O passe de um jogador de futebol, ele é identificável? O que eu considero como identificável na contabilidade e intangível? Quando ele for separável, ou seja, eu consigo separar esse passe da entidade e vender se for o caso? Consigo. Então, ele é identificável, tá? Além disso, para ele ser identificável, ele tem que resultar em direitos contratuais. O passe de um jogador de futebol resulta em direitos contratuais?
resulta. Então, pronto, ele se encaixou nas características de identificável. Ele é separável da entidade e ele é resultado de direitos contratuais, resulta em direitos contratuais. Então, ok. Ele é controlado? Em que situação eu considero um ativo intangível como controlado? Quando a entidade detém o poder de obter benefício econômico futuro com esse intangível. E, normalmente, essa capacidade da entidade de controlar esses benefícios econômicos futuros, eles advêm de direitos legais. Eu tenho isso? Tenho. Então, ele é um bem controlável. E ele vai gerar benefício econômico futuro para a entidade? Vai, pela execução a que se propõe a aquisição de um jogador de futebol, de um passe de um jogador de futebol. Ele vai jogar e vai gerar benefícios para a entidade, benefícios econômicos. Então, ele se encaixa nos conceitos de ativo intangível. Além disso, o ativo intangível ele tem que ser reconhecido inicialmente pelo valor de custo. Então, até aqui tudo bem. Abstendo-se de qualquer procedimento quanto à proposta recebida? Sim, porque isso não interfere em nada, eu só recebi uma proposta, não vai mudar em nada. Então, a gente não registra nada dessa proposta, eu só registro o passe desse jogador pelo valor de custo no meu ativo intangível. Esse é o gabarito da questão, letra C. Essas informações aqui, elas foram extraídas lá do CPC 04, que fala sobre ativo intangível. É um pronunciamento aí importante e interessante. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários que nós conversamos. Bons estudos para você e até a próxima questão.